vamos agora partir do que realmente interessa, que é a análise da fluidodinâmica. A estática e a dinâmica. Né? Como eu falei até agora a gente só se deteve ao uso de um sólido. Certo? A gente vai fazer a mesma coisa com o fluido. Mas para fazer a mesma coisa, a gente precisa saber o que é um fluido. Né? A primeira coisa, o ponto de partida é definir o que é um fluido e depois passar por esses parâmetros que estão relacionados a essa estática e a dinâmica do fluido. Um fluido, se você for falar assim de forma bem simplificada, ele é alguma coisa que tem a propriedade de escoar. Então, o fluido, a principal característica dele, se você for olhar, falar em uma palavra, o fluido, a principal característica dele é o fato dele escoar, diferente de um sólido. Né? Um sólido não tem essa propriedade. Quando você aplica uma força no sólido, ele, se for o caso, ele se move, se essa força for suficiente para superar o atrito. Né? Mas ele não escoa. É diferente, por exemplo, de uma garrafa dessa, se você aplica uma questão de cisalhamento aqui, quer dizer, uma força, né? Perpendicular ao eixo da garrafa, o fluido escoa. Porque ele vai escoar muito tempo no espaço principal, você vê que ele tem a tendência de escoar. Então, qualquer coisa que escoe, a gente vai considerar para a gente que a matéria só pode estar em três estados, sólido, líquido e gasoso, né? E que não for sólido para a gente é fluido. Então, o líquido e o gás, apesar de eles serem diferentes um do outro, ambos têm essa propriedade de escoar. Né? O sólido, ele não escoa porque ele tem a estrutura cristalina dele muito mais rígida. Né? Se você for olhar assim, de forma clara, bem simplificada, se você pudesse olhar a estrutura cristalina do sólido, você veria alguma coisa bem organizada, bem definida. As posições, as distâncias interatômicas, elas são bem definidas e as forças de coesão entre esses átomos, elas são relativamente pobres. É como se você tivesse molas unindo esses átomos e essas molas tivessem uma constante elástica um pouco mais rígida que para o líquido. Um líquido, você também tem, se você for analisar a água, você tem a molécula da água também bem definida. Né? Mas só que essas forças de coesão, elas não são tão intensas. De modo que uma força, por exemplo, da estrutura agora de verter a garrafa, já é suficiente para fazer com que esse líquido, no caso, ele escolha. E o gás é ainda menos organizado que o líquido. Né? As moléculas dele estão muito mais fracamente ligadas. Por isso que, por exemplo, se você destampar essa garrafa, né, se você tirar a tampa dela e deixar a garrafa aberta, o líquido não vai sair. O líquido. Né? A não ser que você vire a garrafa. Por quê? Porque ele tem a propriedade de escoar, mas ele ainda tem uma força de coesão que mantém as moléculas dele unidas. Diferentemente de um gás. Se você enche essa garrafa de gás, abre aqui a tampa, o gás vai escapar. Né? Porque a força de coesão é ainda mais fraca que a força de coesão das moléculas do líquido, que é mais fraca que a força de coesão das moléculas do sólido. Certo? Então, basicamente, a diferença é a força de coesão da estrutura entre os átomos da rede cristalina de um sólido, um líquido e um gás. Certo? Então, a gente vai se deter aqui ao estudo, principalmente dos líquidos. Mas o que a gente falar aqui serve para gases também. Só que os gases eles têm algumas propriedades que tornam a análise um pouco mais complicada. Então, agora a gente vai. Pode ter uma na lista, a maioria dos exemplos a gente vai falar de líquido. Quase sempre da água, né? Mas o que a gente fala que essas propriedades elas servem para fluido em geral, certo? Então, digamos aí que você tem um fluido que você quer analisar. Quando você tem um sólido, né, para analisar um sólido, você tem um sólido qualquer, uma caixa preta, você não sabe o que ela tem dentro, o que ela tem na caixa, mas a primeira característica que é assim, inerente do corpo que chama mais a atenção da gente é a massa dela. A primeira coisa que você vai olhar é que massa aquela caixa tem e como é que essa massa vai interagir com alguma força que eu aplico sobre ela. Para um fluido, não faz muito sentido você falar de massa. Por quê? Porque só faz sentido eu falar de um fluido se ele estiver dentro de alguma coisa. Né? Eu coloco um fluido dentro da garrafa, eu coloco um fluido dentro de algum recipiente. Um líquido solto, né, se está contido no recipiente, a gente não tem como analisar, porque ele não tem uma forma definida. Ele assume a forma do recipiente onde ele se encontra. Então, não faz sentido a gente falar de massa do fluido. Faz sentido a gente falar na massa que está dentro daquele volume, que está guardado dentro daquele volume. Ou seja, a gente define no fluido a densidade. Né? A densidade é um parâmetro muito mais importante para a gente agora do que a massa.
certo? Então imagine que você tem um fluido aqui qualquer dentro de um recipiente, e aí você quer definir a densidade desse fluido, certo? Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou imaginar que eu tenho uma amostra desse fluido. Imagine que eu pudesse cortar, imagine que eu pudesse pegar um pedacinho desse fluido, uma amostra desse fluido, cortar aqui dentro do fluido um pequeno cilindro ou um pequeno cubo, né, um certo volume aqui, que contém o próprio fluido, certo? Ora, eu sei que aqui dentro está constituindo certa massa, vou chamar de ΔM, dentro desse pequeno volume que eu vou chamar de ΔM, certo? A ideia é definir a densidade. Densidade ou massa específica, a mesma coisa, é justamente a relação entre a massa contida dentro daquele volume. Então, se eu for falar assim de uma forma bem geral, eu posso dizer que a densidade é a massa contida dentro daquele volume. Certo? Mas imagine que esse líquido aqui, que esse fluido qualquer, seja, imagine que isso aqui tem uma dimensão enorme, seja um oceano. É claro que se eu pegar uma amostra bem aqui, eu posso ter uma certa característica. Se eu pegar outra bem aqui, eu posso ter outra, e assim vai. Essa minha definição, ela vai ser mais próxima da realidade à medida que eu faço o quê? O que eu posso fazer aí para tornar essa medida mais próxima possível do real? Exatamente. Eu vou fazer com que esse volume seja o mais próximo possível de um átomo, o menor possível. Né? Eu vou reduzir esse volume aqui para o menor que eu puder. Quanto menor ele for, mais próximo da realidade, então a razão vai ser. Né? Ou seja, se eu fizer o limite, quando o volume tende a zero naquela razão, ΔN sobre ΔV, eu vou ter de fato a densidade, digamos assim, pontual, instantânea daquele fluido. Né? De modo que eu posso definir a densidade como dN de. Certo? Claro que em alguns casos, em muitos casos, a gente vai considerar um fluido cuja densidade é constante, uniforme, fluido homogêneo. Se isso acontecer, aí eu posso dizer que a densidade é um dN/dV, ou ainda a massa toda contida no todo volume. Já se ela informa, o todo é igual a qualquer partezinha individual, infinitesimal. Então eu posso dizer que a densidade é M se for constante. Na maioria dos casos isso vai acontecer, mas existem casos que eu acho que a gente tem alguns problemas aí no nosso livro na lista, que são casos de densidade variável. Aí você vai ter que definir a densidade como dN/dV. Se ela for constante, não faz mais sentido, você só vai ter dV, você fala dNV. Né? E aí a unidade de densidade, se você olhar aqui para a definição, é massa por volume, né? Então, quilograma por certo? Essa vai ser a densidade do Sistema Internacional que a gente vai usar quando for falar sobre densidade. Então, a densidade dela para a gente é definida como dN/dV. É como se você fosse fazer uma equivalência com a massa. A densidade do fluido é o equivalente da massa do sólido, certo? Mas, assim, a relação que rege a dinâmica dos sólidos, se a gente puder falar assim, é justamente a relação entre a força e a massa. A força, como a força vai acelerar aquela massa, é o que norteia a gente no estudo da dinâmica, a segunda lei de Newton. Basicamente, a lei mais importante da dinâmica. Para o fluido, não faz sentido falar em massa, a gente fala em densidade. Assim como também a gente não costuma muito usar o termo força no fluido. Faz mais sentido você falar em pressão, né? Vamos definir o que seria a pressão geral, depois a pressão relatada. A pressão nada mais é do que a ação da força numa certa área. Então, digamos que você tem aqui de novo o seu recipiente, aí dentro dele você põe um fluido, e você vai pegar uma amostra desse fluido, um cilindrozinho imaginário feito de fluido. Aí você está com ele, certo? Você está com esse cilindro. Certa área assim, a água, certo? E aí você quer medir a pressão naquele ponto daquele fluido,
Certo? Isso é muito importante você saber a pressão, porque eles têm uma aplicação muito grande. Né? Na verdade, eu nem falei que eu já comecei a falar da aula, sem nem falar da importância de se estudar isso aí. Estudar fluxo é fundamental, principalmente para vocês que estão na área de engenharia de energia e meio ambiente. Né? Que pode se deslembrar engenharia de petróleo, não nem falar. O petróleo é fluxo dentro de um meio poroso. Então, é fundamental que você entenda. Quem vai escolher a área de petróleo, com certeza, mesmo que não escolha a parte de extração, mas precisa entender pelo menos fundamentos de como é que o fluxo se mostra. Né? Quem vai escolher a parte de ambiental, também. Imagina se você quer saber como é que uma fábrica que está localizada a 2 km daquele rio vai contaminar aquele aquífero ali, principalmente poluentes e tudo mais. É fundamental você ter a mesma noção de como é que funciona isso. Claro que a gente talvez seja um caso ideal do ideal, mas é o começo. É fundamental que você tenha de administrar que você escolha. O engenheiro mecânico vai projetar flex no avião, sistema hidráulico. Um engenheiro que vai tentar criar uma caixa hidráulica, por exemplo, hidráulico. Você vai projetar um automóvel. O engenheiro mecânico vai projetar um motor de um novo automóvel. Hidráulico. A direção, agora na verdade precisa mais elétrica, mas ainda assim tem também a parte hidráulica. Então, se você for ver, isso aqui tem aplicação, ou ainda você vai, sei lá, você vai fazer um exame, aí no centro de saúde você precisa, você vai ter um aparelho que vai justamente tentar analisar, por exemplo, um fluxo de sangue dentro das suas artérias, para saber se é um tronco. Aquilo lá foi projetado por alguém, né? Talvez um engenheiro que projetou aquilo, tem que ter algum conhecimento de, ou então o próprio pessoa que vai operar a máquina, né? Um médico precisa ter algum conhecimento de como é que acontece o escoamento do sangue dentro das artérias. Então isso tem uma infinidade de aplicações, né? Você precisa saber esse ensinamento. Imagina então que você queira determinar a pressão, vamos fazer um exemplo melhor. Imagina que você queira então determinar a pressão dentro de a pressão causada por um fluido. Você vai fazer um mercúrio, certo? Aí a pessoa vai dizer, bom, você quer fazer um mercúrio de que tipo de mercúrio? Vou fazer um mercúrio de 20 metros. Então a gente precisa saber que tipo de equipamento você vai usar. Aquele equipamento certamente vai ter um medidor de pressão para saber a profundidade que você está descendo, se aquilo é seguro, se não é, se aquele equipamento vai funcionar aquela pressão ou não. Então existem, você precisa saber determinar essa pressão com, sei lá, um sensor de pressão aí qualquer. Tem vários tipos de sensores de pressão, bem simples. Inclusive acho que tem até esse aqui no material. Você pega um recipientezinho, fecha esse recipiente com um êmbolo móvel, né, ou seja, ele pode se mover, e você acopla esse recipientezinho, esse êmbolozinho com uma molinha, pronto, já é uma eletrificação. A água, o fluido que está acima do êmbolo, certamente vai exercer uma força tentando baixar esse êmbolo, e a mola vai deformar conforme essa força sobre ela. Né? Você define a pressão causada por essa força justamente como uma relação entre a força aplicada e a área. Imagine que isso aqui é bem pequeno, eu desenho não poder chegar, mas imagine que isso aqui é uma estrutura bem pequena. De modo que eu posso dizer que a pressão é a relação entre a pequena força que ela faz naquela área. Aí de novo eu repito, isso daqui vai ser o mais próximo possível da realidade quanto menor for essa área. Né? Ou seja, se eu fizer um limite, toda aquela área que está zero, eu vou ter realmente a medida da pressão no local. Ou seja, eu vou ter a derivada da força, com relação a essa é a definição geral de pressão. Se a gente estiver trabalhando numa situação em que a pressão não varia, não precisa mais eu falar em DFDA. Posso simplesmente dizer que a pressão, se ela for constante, né? Constante, posso definir a pressão como a força sobre a água. Certo? Perceba essa equação aí. Pressão é igual a força sobre a água. A pressão, olhando para isso aí, olhando para o que a gente viu e também para a sua bagagem que você trouxe lá já do colégio. A pressão é uma grandeza escalar ou vetorial? Família, né? Escalar e vetorial. E aí, se você olhar só para a fórmula,
Você diz, bom, ela depende da força, então ela é vetorial. Mas nem sempre é assim. Por exemplo, um exemplo clássico, a força de atrito, ela depende da normal e ela não tem o mesmo sentido da normal. Né? A mesma coisa que, na verdade, isso daqui é só o módulo, se você quiser escrever de forma até mais correta, digamos assim, isso é o módulo da força F perpendicular à área A. Bora da história. Se você, não importa se a força está atuando na vertical, ou por exemplo assim, ó, um certo ângulo com a horizontal. Por quê? Porque para o cálculo da pressão, só vai interessar a componente perpendicular à área. Por quê? Porque a componente horizontal, ela não vai exercer pressão sobre ele. Ela não vai tentar baixar o ângulo. Ó, como força na horizontal, ele não tenta baixar o ângulo. Só a componente vertical é que vai ser importante para você calcular a pressão que aquela força exerce naquela área. Por isso que a gente não coloca o sinal do invertor por cima. Né? A pressão de grandeza é escalar, ela não tem direção nesse sentido. Ela é escalar. E ela depende do módulo da força perpendicular à área. Certo? Se você for colocar unidades de pressão no sistema internacional, quem seria essa unidade? Exatamente. Newton por metro ao quadrado, que também é conhecido como Pascal, também é a unidade por metro quadrado, que é a unidade do sistema internacional que a gente vai usar. O Newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal. Certo? Mas existem outras unidades, né? Unidade de pressão de ponto. Tem a atmosfera, o ATM, que a gente também vai usar com certa frequência. Você não precisa saber a relação de transformação, a gente vai consultar o vídeo na tabela. Tem o Thor, tem milímetros de mercúrio, tem quando você vai encher o pneu do seu carro, você vai lá naquela bombinha, libras por polegada ao quadrado, né? Quando você vai encher lá, não está em Pascal a pressão, né? Está em libra por polegada ao quadrado. E então tem várias unidades de pressão. A gente vai se deter a usar a unidade de pressão do sistema internacional, que é o Pascal, em homenagem a Blaise Pascal, que a gente vai falar dele mais pra frente, certo? Se você olhar a pressão, ela é uma função da força e da área. Ela é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à área. Diretamente proporcional à força já é meio intuitivo que seja, né? Imagine que você tem, por exemplo, você pega uma massinha de modelar e faz uma placa de massinha de modelar. Uma área assim, retângulo de massinha de modelar. Aí você coloca essa caneta aqui lá, certo? Só segurando ela, sem empurrar. Aí você tira a caneta e olha a marca que ela deixou na massinha de modelar. Aí depois você pega, coloca em outra posição e empurra ela para baixo. E depois olha a marca. Certamente você vai ver que a marca mais profunda ficou na segunda situação, né? Ou seja, quando você empurrou com mais força, a pressão era mais forte, foi mais forte. Como é meio intuitivo a gente esperar isso. Mas além disso, a pressão ela é inversamente proporcional à área. Ou seja, quanto menor for a área de contato, maior vai ser a pressão. Isso você vê todo dia, né, no dia a dia. Por exemplo, você vai botar um prego na parede, você certamente vai colocar o prego, você vai ter que colocar na parede a parte mais fina do prego e vai bater com uma martelo na cabeça do prego. Né? Se você fizer o contrário, vai ser bem difícil que esse prego entrar na parede, porque a área é maior. Né? Quanto maior for a área, maior tem que ser a força para você empurrar o prego com a mesma pressão. Inversamente proporcional. Né? Você vai cortar um pão, você não pega a faca, deita a faca para cortar, porque você não vai conseguir cortar. Né? Você faz o quê? Você coloca a parte mais fina, a menor área, a lâmina da faca, para poder cortar, fazendo o menor esforço possível. Né? Quando a faca começa a ficar cega, a tesoura, você vai amolar. Amolar é justamente diminuir a área da lâmina, né? Fazer com que ela fique mais estreita, para aumentar, diminuir a área de ação e aumentar a pressão, facilitar a sua vida. Essa definição de pressão, força sobre a área, ela serve para qualquer coisa. Né? Eu dei agora o exemplo de um sólido. Mas se você quiser determinar especificamente a pressão de um fluido, se você quiser determinar a pressão de um ponto qualquer aqui perdido nesse fluido, aí para isso a gente vai usar especificamente a definição de pressão hidrostática. O que seria a pressão hidrostática? Vou escrever ela aqui. Pressão hidrostática, vamos determinar. É bem fácil também, isso é para você já conhece, né? Vamos lá. A pressão hidrostática, o nome já está dizendo.
é a pressão hidro de fluido, né? É a pressão do fluido quando ele está o que? Ó, parado, estático, né? A princípio a gente só está no estado de situações estáticas. O fluido está sempre em repouso. No final da aula a gente vai começar a analisar o fluido de movimento, por enquanto só vamos analisar o fluido em repouso. Então, digamos que você tem aqui o seu recipiente de novo, aí você vai colocar dentro desse recipiente um certo fluido. Eu vou admitir, só para ficar igual ao material, que o meu nível de referência zero é o nível da superfície do fluido. E aqui é o eixo Y. Certo? Aí qual é a ideia? A ideia é determinar a pressão dentro desse fluido. Certo? Você vai fazer um mergulho, por exemplo, aí você quer saber qual é a pressão que você vai estar sujeito quando você fizer aquele mergulho de 10 metros, por exemplo. Quanto que vai aumentar a pressão ou vai diminuir sobre a sua cabeça? Ou você vai fazer uma escalada, vai passar as pernas, vai para os antes. Vai fazer uma escalada, vai subir, vai lá, vai, sei lá, 3 mil metros de altitude. A pressão vai variar, não vai variar? Como é que ela muda ou aumenta ou diminui conforme a altura que você sobe ou que você desce no estado de mergulho? Então vamos lá, imagine que você tem um fluido, aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz agora há pouco. Vou imaginar uma porção desse fluido, como se eu pudesse cortar e ter aqui um cilindro de fluido. Certo? Eu tenho aqui um fluido e minha amostra de cilindro dentro desse fluido. Eu vou dizer que esse cilindro tem um topo e uma base. Vou dizer que o topo desse cilindro está a uma altura Y1 e a base a uma altura Y, certo? Porque eu quero determinar qual é a pressão desse fluido. Ora, se esse desenho vermelho é uma amostra do fluido, quer dizer, é o fluido que está contido dentro de um cilindro imaginário. Então existe uma certa massa de fluido, ou seja, você fica com um certo peso MG para baixo. Né? Em cima desse cilindro imaginário ainda existe fluido. Então esse fluido que está aqui em cima vai empurrar a tampa desse cilindro imaginário para baixo. E mesmo vai acontece aqui. Né? A coluna de fluido acima vai fazer uma certa força F1 tendendo a empurrar esse cilindro para baixo. E a coluna de fluido abaixo do cilindro vai também exercer uma força no sentido contrário, tentando empurrar para cima, que eu vou chamar de F2. Certo? Então essa é a situação. Aí você pergunta, existem forças laterais? Existem. Eu não vou colocá-las por enquanto, porque eu vou já falar delas. Mas você já deve perceber o que vai acontecer com as forças laterais. Se cancelam, porque elas são iguais dos dois lados. Né? Elas vão aumentando à medida que você desce. Aí já tem um porquê. Mas a força de um lado é igual ao do outro. Então elas vão se cancelar. Só vai ter resultante na vertical. Certo? Mas o fluido está estático. Se esse fluido está estático, o que você pode dizer a respeito das forças? F2, exatamente, é igual a F1 mais 1, né? Aí vamos lá. Não vou mais escrever a força como F. Por quê? Porque eu estou interessada na pressão. Então como é que eu vou escrever a força 1? Cada força 2? P2 vezes A. O que seria essa área? É a área da base do cilindro. Né? É onde a força 2 atua, na área da base. Igual a F1, P1 vezes A. Quem é essa área? É a área do topo do cilindro. Como eu não quero ter muito trabalho, eu vou escolher o cilindro regular. Né? De modo que a área de cima seja igual à área de baixo. Se você quiser escolher o trapézio, também vai dar certo. Mas eu não sei a área diferente, vai dar trabalho. Né? Então vamos economizar trabalho. Então vamos fazer as áreas iguais, cima e embaixo, na mesma área. Mais MG. Só que não faz sentido falar de massa. A gente vai escrever a massa como sendo dado nesse volume. Mais Rho. Aí vamos continuar arrumando isso aqui. Vai ficar assim, ó. Pressão 2 vezes área é igual a P1 vezes área mais Rho. Quem quer ver? Quem é esse volume dele? É o volume desse cilindro vermelho.
Ou seja, vamos lá, vai ficar aqui, ó, a área da base, A, vezes a altura, y2 vezes a área. E área pode, vamos lá. O que resta? P2 vai ser igual a P1 mais ρg. Vou chamar essa diferença aqui de H, altura. E aí você obtém a expressão da pressão hidrostática. O que diz essa expressão? Tem alguns livros que até colocam assim, ó, P, mesma coisa, né? É igual a um P externo, ou a um P0, ou a um P atmosférico, mais ou menos ρgH. Não discutir o sinal, não se discutir o sinal, não se discutir essa expressão. O que fala essa expressão? Diz assim, ó, que a pressão no ponto 2, lá embaixo, é igual à pressão em cima do topo, mais ρgH. O que é ρgH? Rho é a densidade do fluido. G é a gravidade desse sistema do sujeito. E H é justamente essas diferenças de altura. Né? Que seria, ó, y2 menos y1. É justamente essas diferenças de altura. Ou seja, se esse termo aqui P2 é pressão, esse termo não é pressão, esse termo aqui tem que ser o quê? Pressão. Então isso aqui seria a pressão no ponto 2 é a pressão externa mais a pressão do fluido. Ou seja, perceba uma coisa importante dessa expressão. Isso aqui, ó, em nenhum momento, na expressão da pressão, em nenhum momento a gente coloca a dimensão do recipiente. Só tem um fator aí, em termos de dimensão, que vai importar para a gente, que é a altura. Ou seja, não importa se você mergulha 1 metro numa banheira de água doce, ou se você mergulha 1 metro no rio Amazonas de água doce, ou se você mergulha 1 metro numa piscina olímpica de água doce. Se a densidade do fluido for a mesma, só vai importar a altura que você mergulha, no caso a profundidade. Não importa a dimensão lateral, nem o formato do recipiente onde aquele fluido está contido. Certo? Aí por que eu botei mais ou menos? Por que tem mais ou menos? Vamos entender essa expressão para entender esse sinal. Ó, imagine que você tem aqui uma montanha bem alta, aí daqui o nível do mar e aqui está o oceano. Certo? Daqui você, ao nível do mar. Pronto, aí você é o nível do mar. Certo? A gente não percebe isso porque a gente já nasceu imerso no fluido. Mas só em cima da nossa cabeça tem uma camada bem grande de ar, exercendo uma pressão sobre a gente. Né? Imagine que a atmosfera termina aqui no final da lua. Quando você está ao nível do mar, tem toda essa camada de ar exercendo uma pressão, é fluido. Exerce uma pressão hidrostática, mais ou menos estática, sobre a sua cabeça. Né? Aquela pressão você não percebe porque você já está acostumado a ela. Você vai perceber se ela variar, se ela aumentar ou se ela diminuir. Aí você vai perceber a diferença. Se você mergulha, o que acontece é que agora. Cabelo, né? Mergulhei o cabelo. O que acontece é que agora, quando você mergulha, a atmosfera continua lá. Mas além da atmosfera vai ter uma coluna de água, né, se você está no mar, por exemplo, uma coluna de água acima da sua cabeça, que também é exercendo pressão. Então a pressão agora sobre você é a pressão que já existia, mais a pressão da coluna de fluido em cima da sua cabeça. Né? Se você estiver na água do mar, na água de forma geral, isso é toda informação mais ou menos em média. A cada 10 metros que você mergulha, a pressão aumenta de 1 atmosfera, 1 atm. Então, se você está aqui ao nível do mar, você está sujeito a 1 atm, justamente a pressão que a atmosfera faz. Né? Se você mergulha 10 metros, essa pressão sobre você duplica, de 1 vai para 2 atm. Se você mergulha 20 metros, vai para 3 atm, e assim vai. Por isso que você não pode mergulhar em mergulho, não pode ser assim, né? Tem que ter todo um preparo, tem que ter um equipamento, tem que ter tudo isso, porque a diferença de pressão é muito grande. Né? Se você aí você tem que ter instrução direitinho, para você ir inspirando e expirando lentamente para poder não. Se você, por exemplo, tem até uma questão, acho que é do livro da gente, que é uma comunidade em algum lugar, mas imagine que você vai mergulhar, certo? Aí você mergulha,
sem ter a instrução necessária. Aí você vai ficar lá embaixo, mergulhado, e você prende a respiração e solta. O que acontece é que se você fizer isso numa profundidade de 1 metro só, que é pequeno, né? 1 metro, menor que qualquer piscininha de criança, 1 metro. Se você prender a respiração e soltar, mergulhar, prender a respiração e soltar, essa diferença de pressão pode ser suficiente para causar um dano muito grave ao até a morte. Justamente porque você não deixou o seu pulmão sofrer a variação gradativa de pressão. É uma variação brusca. Quando você mergulha, o que acontece com a pressão em cima de você? De todos os seus órgãos? Aumenta. Né? Aí se você faz isso sem que esse aumento seja gradual, isso pode ser que o órgão não suporte, colapse. Né? Do mesmo jeito que pode acontecer se você fizer o oposto. Se você fizer aqui, vou escalar o Everest, né? Lá no Everest, 8.000 metros de altura. Né? O que acontece é que agora eu vou efeito inverso. Tem menos ar acima da sua cabeça. Então a pressão sobre a sua cabeça é menor, por isso que sinal negativo. Menor. E aí o ar fica mais rarefeito, fica mais difícil respirar, fica mais difícil trocar, fazer a troca gasosa, e você pode também ter problema, né? Com dor de cabeça e tem que ter algum preparo. Você não pode simplesmente subir uma altitude tão alta e achar que nenhum efeito vai acontecer, porque vai haver uma diferença de pressão. Tem gente que tem um ouvido tão sensível que quando mergulha em alguma piscina, fica mesmo uma piscina comum, já sente um pouco o ouvido. Né? Tem gente que tem essa sensibilidade. Justamente por conta da variação da pressão. Né? Mesmo uma variação pequena, se o ouvido estiver um pouco sensível, o tímpano é uma membrana muito fina, muito estreita. Então, assim, qualquer variação de pressão vai empurrar ele, no caso do mergulho, empurrar para dentro. No caso de uma subida, empurrar para fora. Né? A pressão, seu ouvido está sob pressão, todo o corpo. Né? Se a pressão de fora aumenta, o tímpano é empurrado para dentro. Se a pressão de fora diminui, o tímpano é empurrado para fora. E isso causa dor. Né? O que acontece, por exemplo, às vezes tem gente que viaja de avião, ou sobe em serra, sobe assim muito rápido, ou se tiver se o ouvido não estiver muito bom, muito sensível, ter essa sensibilidade do ouvido. Né? Justamente por conta dessa variação de pressão. Certo? Aí vamos para frente. Vamos falar agora de que a gente mencionou agora há pouco, mas ele não falou, que é o Pascal. Agora que a gente já sabe definir, agora que a gente já sabe definir densidade, pressão e pressão hidrostática, como eu disse, essa pressão aqui é a hidrostática. Ela serve para qualquer fluido, certo? É claro que aqui eu estou fazendo um caso bem simples. Estou considerando que a pressão é constante, tudo bonitinho, né? De fato, não é assim, é mais complexo. Mas isso daí é verdade se você tem um fluido ideal. No caso, por exemplo, acho que tem um questionamento que fala sobre o ar atmosférico. O ar atmosférico ele não tem densidade constante. A densidade é variável. Ele vai ficando menos denso à medida que você sobe. Né? Vai ficando mais rarefeito. A densidade varia. Aí a coisa não é tão simples assim. Você vai ter que escrever a densidade como uma função da altura. Mas no sistema cálculo em geral, se o fluido for ideal, essa pressão hidrostática ela corresponde a muito próxima da realidade. Certo? Aí vamos falar sobre o princípio de Pascal. O princípio de Pascal foi enunciado por Pascal em 1600 do século XVII, certo? E ele diz o quê? Ele diz uma coisa que a gente usa todos os dias sem nem se trocar, que é dizer que quando você vai escovar o dedo, você vai até a experimental, mais ou menos na ponta, né? E ele sai lá do outro lado. O orifício na estampa, você aperta aqui e ele sai do outro lado. E você está fazendo a nova de Pascal. É o que diz o princípio de Pascal. Vamos mostrar e depois a gente vai iniciar. Na medida que você tem aqui de novo o seu recipiente, dentro desse recipiente vai ter um fluido, com densidade e cor. Só que esse fluido eu não falei ainda, mas eu vou falar agora. Esse fluido é um fluido que tem uma característica importante. Ele é incompressível. O que é um fluido incompressível? O fluido incompressível é aquele cuja densidade é constante. Ou seja, a densidade não varia, mesmo que você coloque uma pressão sobre aquele
aquele fluido. Por exemplo, a água é um fluido quase incompressível. Tem bem pouca compressibilidade. Comprimir significa empurrar, tendendo a diminuir o volume daquele fluido. Tem alguns fluidos que são bem compressíveis. O ar é relativamente compressível. A água bem menos. Ou seja, ela aceita bem menos ser comprimida. A densidade dela não muda, mesmo que você comprima com uma força razoavelmente grande. Então, imagine que você tem um fluido incompressível, ou seja, a densidade é constante. E aí você vai colocar esse fluido incompressível dentro desse recipiente e vai fechar esse recipiente com um êmbolo. Esse êmbolo ele é livre para subir ou descer, certo? Uma tampa nova. Que? Tá? Aí você vai, em cima desse êmbolo, você vai colocar uma vasilha, recipiente qualquer. Dentro desse recipiente você vai colocar bolinhas de chumbo. A ideia é saber o que vai acontecer com a pressão dentro do fluido, por conta de qualquer fluido, por conta do peso qualquer, que está a uma altura H, profundidade. Quero saber o que vai acontecer com a pressão do fluido, certo? Então o sistema é fluido compressível, fechado, dentro do recipiente, cujo êmbolo é livre, isso aqui pode subir ou descer, e você vai colocar em cima desse êmbolo numa vasilha com uma certa massa. Tá? Aí eu quero saber o que acontece com a pressão no ponto P. Ora, a pressão no ponto P é a pressão hidrostática. Eu posso dizer que no ponto P a pressão é que? A pressão no ponto P vai ser a pressão externa. O que seria essa pressão externa? Só atmosférica? É a pressão atmosférica, mais a pressão das bolinhas, mais a pressão do recipiente, mais a pressão do êmbolo. Tudo isso vai configurar a pressão externa, certo? Mais a pressão dessa coluna de fluido acima do ponto P, que é quem? O GH. O GH. Essa é a pressão do ponto P, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais bolinhas de chumbo aqui dentro. Vou acrescentar bolinhas aqui dentro. Ó. Aumenta a quantidade de bolinhas de chumbo aqui dentro. É a pressão de tudo que eu botei. Isso, as bolinhas são dentro dessa vasilha, né? Não, é de cima, assim. Certo? Aí eu acrescentei bolinhas de chumbo. Se eu acrescento bolinhas de chumbo, o que acontece com a pressão externa? Aumenta, diminui ou fica constante? Aumenta. Então a nova pressão externa é a pressão antiga mais um certo aumento. Delta P. Concorda? Então aumentou. Isso tanto faz colocar o vestibular, mesmo todo, né? De jeito mais sendo menos, mas de qualquer forma variaria. Certo? Se a pressão externa aumenta, a pressão no ponto P aumenta, diminui ou permanece constante? Aumenta também. Ela aumenta por conta do aumento da pressão externa. Ela depende da pressão externa. Então, quem vai ser a nova pressão no ponto P? Vai ser a pressão antiga mais quem? Mas justamente esse mesmo pedacinho nisso, ó. Porque ela só aumentou porque você aumentou a pressão externa. Mais delta P externa. Aí eu faço a seguinte pergunta. A densidade do fluido vai mudar quando a pressão externa muda? A gravidade e a altura? Todos que respondem certo não caem? Por quê? Olha, porque você diz assim, a tendência natural da gente é essa mesmo. Imagina, se você vai colocar aqui dentro, assim, ele não vai descer. Desceria, exatamente. Ele desceria se o fluido fosse compressível. Só que o fluido é incompressível, ou seja, ele não aceita ser comprimido. Ele é, na verdade, de fato, ele comprime um pouco, sim, porque isso tem uma compressibilidade, mas é muito pouco, praticamente nada. Você pode até fazer um teste, eu até me lembrei de fazer isso na faculdade, eu não lembrei depois que eu cheguei aqui, mas tem uma coisa bem simples que você pode fazer, você pega uma seringa assim, com água, eu até isso em casa que esqueci. Você pode colocar um pouquinho de água dentro do seringa, fecha aqui a saída, e pega o êmbolo dela que você tirou e tenta empurrar. Para ver o que acontece. Não, você não consegue empurrar, pode ser a força que for, você não consegue empurrar.
Você empurra até um pouco, porque isso aqui não é bem fechado, né? Ainda passa ar aqui dentro. Aí você fecha um pouquinho, porque a água sobe um pouquinho aqui pelas laterais. Mas aí você percebe como a água entra para si. Você não consegue comprimir a água, no caso do tipo água. Então, se o fluido for incompressível, o H também não varia. Moral da história. Se você tem um fluido incompressível e você provoca uma variação da pressão num ponto aqui qualquer, no caso da pressão externa, todo o fluido vai sentir essa variação de pressão. É exatamente isso que essa expressão está dizendo. No ponto P, a pressão mudou. Por que ela mudou? Porque você mexeu na pressão externa. Se eu tivesse escolhido esse ponto P em qualquer outro lugar que não fosse esse que eu escolhi, a coisa seria do mesmo jeito. Ou seja, o princípio de Pascal diz o quê? A gente vai escrever tudo, não vou falar não. O princípio de Pascal diz que uma variação de pressão aplicada em um ponto do fluido, qualquer ponto desse fluido, vai ser transmitida para todo o fluido de maneira igual. E observe que isso, de novo, não depende da dimensão do recipiente. Né? Se a gente for buscar o princípio de Pascal, ele diz assim, ó, de uma variação de pressão em um ponto qualquer. É integralmente transmitida a outra participação. Pascal. Então, vamos falar aqui de novo do princípio de Pascal e aí vamos fazer uma aplicação usando o princípio de Pascal. Então, o que diz o princípio de Pascal? Vocês vão falar em português que ele diz assim, que se você produzir uma variação de pressão, seja lá em que ponto for, de um fluido compressível, essa variação de pressão vai ser transmitida integralmente para todas as partes do fluido. É o que, como eu dei exemplo agora há pouco, é o que você faz, por exemplo, quando aperta o giro de credencial. E aí você provoca uma variação de pressão numa parte do fluido e todo esse fluido vai sofrer essa variação de pressão. A parte de frente não é um fluido totalmente incompressível. Na verdade, não tem nenhum fluido que seja totalmente incompressível, né? Tem sempre uma certa compressibilidade, mais ou menos que outros, mas de fato ele tem alguma compressibilidade. A água não tem. Outra aplicação bem comum também no princípio de Pascal é aquela manobra que chama manobra de Ramis para desgravar o compressor que está engasgado, né? Que aquela que você coloca a mão. Não, não faz. Você procurar a junção das costelas e aplicar. É exatamente isso que eu estou fazendo, né? Você aplica uma variação de pressão no abdômen e essas vírgulas, né? As vias aéreas são mexidas no fluido, que é o ar, e aí essa que é mais ou menos compressível, e aí você vai produzir uma variação de pressão e vai transmitir essa variação de pressão para a garganta. Isso vai provavelmente ficar ali provocando engasgo. É importante saber fazer esse tipo de coisa. É a aplicação do princípio de Pascal. É exatamente isso. Você provoca uma variação de pressão no ponto, no caso da ponto, e isso vai ser transmitido para a garganta. E aí vai empurrar o alimento. Isso precisa ter com certa força, claro, né? Porque se você fizer uma variação de pressão pequena, isso não vai ser suficiente para empurrar a comida que for engasgada, não vai ser muito nada. O importante, às vezes a gente fez, quando você engasgada, a primeira coisa que a gente fez. Tentar sobrar, ou então fazer pior. Sobrar. Não, ou então pior que é oferecer um copo d'água, né? Sobrar.
aí a pessoa já está com o alimento lá, você oferece água, que às vezes acontece quando você oferece água, porque na verdade a gente confunde o engasgo com por exemplo, a pessoa come alguma coisa, aí começa a tossir, tosse um pouco. Ali de fato ela não está engasgada, porque se ela estivesse engasgada, não passava água no focinho, né? Então ela está com uma pequena obstrução, mas não é um engasgo de verdade. O engasgo de verdade ela fica obstruída totalmente, não tosse, não consegue falar nem nada. Então, às vezes, quando você oferece um pouco d'água, pode ser que aquela água faça o alimento escorregar um pouco mais fácil, mas é um risco muito grande, porque pode ser que não facilite e aí fique preso o alimento e a água. É melhor você fazer a manobra que garante mais a profundidade. A gente nunca sabe quando vai precisar, mas é importante, é simples de fazer, né? Mas você, às vezes, quebra a costela da pessoa de tanta força que você volta. Mas é melhor a costela quebrada do que todo inteiro morto, engasgado, né? Mas é verdade, às vezes a gente quebra a costela do paciente engasgado, fazendo a manobra, mas é importante isso daí. A gente pensa que não, ele falou da babá, né? Uma criança, por exemplo, você não pode fazer essa manobra, porque ela uma criança menor, você vira de cabeça para baixo com o braço mesmo, justamente. Porque no adulto, você não pode virar de cabeça para baixo, né? Dá para você virar de cabeça para baixo e bater. Se desse, seria também eficiente. Você faz a manobra para poder fazer, porque você não consegue virar de cabeça para baixo. Mas uma criança que é pequena, um bebê, você vira e bate nas costas. Não tira a cabeça para baixo mesmo, porque ele vai te dar nada também. Você inclina a cabeça deixa um pouco mais baixo e bate mesmo nas costas. Nas costas, né? Bate na altura das costas para poder se engasgar. E outra aplicação, o princípio de Pascal, que é o macaco hidráulico, né? Que é o macaco hidráulico. O macaco hidráulico, ele usa o princípio de Pascal, que a gente vai fazer aqui agora, certo? E você, quem já trocou pneu de carro usando macaco, né? Usando um macaco hidráulico, com certeza sabe a diferença entre eles, né? É muito mais fácil você trocar o pneu, erguer o carro com o macaco hidráulico. Então, como é que funciona o macaco hidráulico? Vamos lá. Então, vamos fazer agora uma análise do funcionamento do macaco hidráulico. O macaco hidráulico ele funciona usando o princípio de Pascal, exatamente usando o princípio de Pascal. Você imagina que você tem o macaco hidráulico, ele é composto por dois pistões, o menor e o maior. É exatamente isso que faz ele ser eficiente, o fato de eles terem tamanhos diferentes, né? Diferente agora. Então imagine que você tem aqui o seu pistão maior e o pistão menor. O macaco funciona, os pistões são fechados por um ímã, esse ímã é móvel também, né? O pistão é móvel. Então imagine que você tem aqui o pistão 1, vou chamar assim, ele tem uma certa área 1, e você vai empurrar ele para baixo, com o objetivo de levantar alguma coisa que está em cima do pistão 2. Né? Sempre que você voltar o macaco hidráulico, você coloca o objeto que você quer ver em cima do pistão maior. A gente vai levantar um pouquinho. Então imagine que você tem aqui um ângulo 1 menor, você vai empurrar ele para baixo, ele vai descer uma certa distância, acho que ele chama D, HC, vou chamar de G, né? Ele vai descer uma certa distância D1, porque você empurrou ele para baixo. Então você aplicou uma certa força F, chama F1, para baixo, empurrando o ângulo 1 para baixo. Eu esqueci de mencionar que esse macaco hidráulico está aqui dentro de o quê? Fluido. Então a gente dentro de um certo fluido, e esse fluido é compressível. Certo? Lá do outro lado, tem outro êmbolo, outro pistão, que tem uma área maior, vai fechar o lado direito desse êmbolo, desse macaco, e ele também é livre para subir ou descer, para se mover. O que vai acontecer se eu empurrar, imagina, esse fluido é incompressível e eu vou empurrar o pistão para baixo? O que vai acontecer com o pistão 2? Ele desce ou ele sobe? Ele deve subir com essa distância, que eu vou chamar de D2. Não sei, não posso garantir que D2 vai ser igual a D1, não sei. Né? Ele sobe por quê? Porque esse fluido é incompressível. Se você empurra um lado dele, e se não tem nenhum furo aqui desse
macaco, ele necessariamente vai ter que subir. O que você empurrou para baixo, ele vai ter que subir para cima. O volume que você deslocou aqui vai ter que ser deslocado lá. Então, sobre o pistão 2 vai ter uma força F2 para cima, certo? Na vertical, né? Uma força F2 para cima. Então, vamos analisar o que acontece com o macaco. Olha só, eu acabei de dizer que o macaco, para ele obedece o princípio de Pascal. Aqui dentro é um fluido incompressível. Se esse fluido é incompressível, aí eu vou e empurro aqui o lado esquerdo. Quando eu empurro, eu estou fazendo o quê? Mudando a pressão. Se eu mudo a pressão do lado esquerdo, o que vai acontecer com a pressão do lado direito? Vai sofrer a mesma variação. A gente acabou de mostrar isso com o princípio de Pascal. Então, a variação de pressão do lado 1 vai ter que ser igual à variação de pressão do lado 2. Mas quem é a pressão do lado 1? É a força 1 sobre a área. E o lado 2 é a força 2 sobre a área 2. Eu posso escrever a força 2 como? Vou escrever aqui do lado. Vou escrever a força 2 em função da força 1. A força 2 vai ser igual a força 1 vezes a 2 sobre a 1. Ó? Vamos analisar isso daí. Esse A2 é maior ou menor que o A1? Maior. Se o A2 é maior que o A1, a razão A2 sobre A1 é maior ou menor que 1? Maior que 1. Se a razão A2 sobre A1 é maior que 1, F2 é maior ou menor que F1? Maior. Então o que acontece? Acontece que se você usar o macaco hidráulico da maneira correta, ou seja, empurrando o pistão menor e colocando o objeto que você quer no pistão maior, você vai obter uma vantagem. Qual é a vantagem? Com uma força F aqui relativamente pequena, você do outro lado vai obter uma força maior que a força que você fez. E aí, por exemplo, se a força para encher um carro de passeio, sei lá, um carro de 700 quilos, né, por 10 mais ou menos, 7.000 quilos, por cima. Então, seria uma força de 7.000 quilos necessária para você erguer o carro. Você sozinho certamente não consegue. Mas se você tiver um macaco hidráulico, você pode obter essa força com um pequeno esforço seu aqui. É claro que essa força F2, ela vai ser tão maior quanto maior for a área 2, concorda? Que ela é multiplicada pela área 2. Ó. Quanto maior for a área 1, na verdade, quanto maior for essa razão, ou seja, quanto maior for a área 2 com relação à área 1, maior é a força F2 que você obtém do outro lado do macaco. Né? E a distância D2? Será que o pistão 2 sobe igual ao pistão 1, sobe mais ou menos? Não vai acontecer nada. Olha, esse fluido é incompressível e não existe nenhum furo nesse macaco. Se o macaco não está furado e nem tem ninguém colocando o fluido lá dentro, você concorda comigo que o volume de líquido que desceu do lado 1 tem que subir do lado 2? Tem que ser, porque para se conservar a massa, né? Ou seja, a variação de volume do lado esquerdo vai ter que ser igual à variação do volume do lado direito. Mas quem foi o volume que desceu do lado esquerdo? A área 1 vezes é o volume que desceu do lado esquerdo. E o volume que subiu do lado direito? A área 2 vezes. Ou seja, quem vai ser a distância 2? Vai ser a distância 1 vezes a 1 sobre a 2. Vamos fazer a mesma análise. É a 1 sobre a 2. A 1 é maior ou menor que a 2? Menor. Se A1 é menor que A2, A1 sobre A2 é maior ou menor que 1? Menor que 1. Se essa razão é menor que 1, D2 é maior ou menor que D1? Menor. Ou seja, você tem o benefício de obter uma força maior, mas você ergue menos, né? Você bate uma distância e ele vai subir uma distância bem menor. Mas é justamente o objetivo é você erguer uma certa distância. Né? Então a distância que você ergue é menor, mas por outro lado a força que você obtém é maior. E o trabalho? O trabalho que a força 2 exerce é maior ou menor do que a força 1 exerce? Ou igual? Vamos fazer essa análise. Vamos lá. Olha, vou calcular o trabalho da força 2, para ver se ele é maior ou menor que a da força 1. Vou calcular o trabalho exercido pela força 2. O que seria o trabalho exercido pela força 2 se ela for constante? Em S. F vezes né? Mas presta atenção aqui, ó. Quem é F2? Tá bem ali, ó. Tá aqui. F1 A2 sobre A1. F1 A2 sobre A1. E quem é D2? Aqui, ó.
deu 1 a 1 sobre a 2. Deu 1 a 1 sobre a 2. O que eu posso fazer aqui para melhorar? Cancelar os lados. Vai restar o quê? Vai restar W2, o trabalho da função 2, vai ser igual a F'. Olha, mas o que é F'? É o trabalho exercido pela função 1. Ou seja, quando você usa uma capital, o trabalho físico que você executa é o mesmo trabalho físico que o pistão 2 vai executar. Seu esforço vai ser menor do que o que você faria se você erguesse o sistema rápido. O esforço físico é diferente, mas o trabalho físico é o mesmo. O trabalho é o mesmo, mas você tem a vontade de, com pouco esforço físico, você obtém uma força maior e por isso você realiza o trabalho que você quer, no caso, de executar uma massa de distância de 2. Certo, entendido? Vamos lá. Vamos continuar nosso estudo aí da estática. Por enquanto a gente só está na parte da estática. Sempre que agora a gente vai falar de outro princípio também, que é tão importante quanto o princípio de Pascal, que é o princípio de Arquimedes. Arquimedes é mais antigo, bem mais antigo que o princípio de Pascal. Pascal foi agora no século XVII, mais ou menos, na França. Arquimedes era grego, isso foi na antiguidade ainda. Ele anunciou o princípio, na verdade, é bem diferente. Mas Pascal ele já era não era físico porque ele não tinha esse termo, mas ele já era um cientista de forma assim, mais matematicamente falando, né? Ele já tinha um certo conhecimento matemático, já se tinha a noção de que já veio depois de Galileu, já era uma coisa mais formal. Arquimedes ele era um filósofo, um pensador. Então ele enunciou o princípio de Arquimedes, inclusive ele tem outras contribuições, teve uma frase famosa dele, que respeita a estática, que é aquela, se você me der um ponto de apoio de uma alavanca, eu posso mover a terra, né? Justamente falando que isso tudo só depende do toque que você causa, depende do tamanho do grau da alavanca. Lógico que ele não elaborou a equação do toque, formalmente falando, nem os princípios da dinâmica, mas a ideia e o conceito já estavam lá. O princípio de Arquimedes também. Ele não elaborou a parte matemática, como a gente vai ver aqui no curso, mas ele elaborou a parte conceitual, de forma meio sem querer. Conta a lenda, né? Na verdade é histórico isso daí, mas tem uma parte que ninguém sabe se é verdade ou não. Existia um rei, na época, um imperador, que queria saber se a coroa que ele tinha pedido para o ouro fazer era realmente toda feita de ouro, como ele achava que era. Ele deu uma quantidade de ouro, o rapaz deu fazer a coroa, e ele fez a coroa e devolveu para o rei. E aí o rei ficou naquela dúvida, será que ele usou todo o ouro para fazer a coroa? Será que ele usou outro metal que não é precioso, revestiu a coroa com ouro e ficou parte do ouro para ele? Então ele queria fazer essa análise, mas não queria destruir a coroa. Não queria se desfazer da coroa para analisar se ela era toda feita de ouro, porque ele ia ter que mudar fazer de novo, ia ficar sempre faz, tem muita certeza. Aí ele lançou essa questão para corte, né, para o reino lá. Você quer saber, deve que alguém resolve esse problema. Descobrir se a coroa é de ouro sem destruir a coroa. E aí, agora ninguém sabe se essa parte é real ou não, dizem que contra a lenda que Arquimedes estava tomando banho, né, naquela época era uma tina, madeira, né, uma espécie de, não é banheiro, né, mas uma bacia de madeira, né, mas bem grande, né, que você enchia aquilo de de madeira, embaixo, né, inclusive tem alguns esportes da época medieval, madeira já meio estragada, o pessoal enchia e havia até um ditado popular, a gente aqui não, graças a Deus, não deixar isso acontecer mais, mas no Europa o pessoal é um pouquinho, né? Aí tem tem um ditado que é assim, cuidado para não jogar fora, cuidado para não jogar água no banho com o bebê dele. Aí você não faz o tipo de você faz. Porque eles enchiam aquela tina com a água quente,
de água, porque a banheira era meio alta, e aí você enchia a banheira com água limpa, quente. Aí o pai, a família, o chefe da família, ia tomar banho, isso era 2 vezes por ano, né? Você imagina 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Mais ou menos isso. Os gregos nem tanto. Os gregos e os romanos, eles gostavam de banho, né? Eles tomavam mais banho do que o pessoal mais pra cá da Europa. Mas era mais ou menos 2, 3 banhos por dia. Se você olhar nas cartas de Peruvá de família, não existe nenhum registro de banho que o pessoal tomou durante a viagem de Portugal para cá. Durou mais ou menos 2 meses. Ninguém tomou banho nem 3 meses. Então era comum, né? Todo mundo lavou a cabeça. Aí o pessoal tomava banho, o chefe da família entrava e tomava banho. Aí saía. Aí o filho mais velho tomava banho e saía. O outro filho, o mais velho, ia. Todos os filhos, homens. Aí depois que todos os homens tomavam banho, ia a mãe. Tomava banho, saía. Aí a filha mais velha e assim ia. Aí o último era o bebê, coitado, né? Muitas vezes, na água mais imunda que era a última, né? Aí muitas vezes acontecia de o bebê escorregar e a água estava tão funda, tão fina que você não via. E simplesmente o bebê, quando você jogava fora, que você achava o bebê. E aí o Arquimedes, vamos voltar aqui, estava tomando banho nessa tina, né? E aí ele percebeu, ele viu a tina lá de lado, e aí ele entrou para tomar banho. E ele percebeu que quando ele entrou, uma parte da água saiu, né? Quando ele entrou, uma parte da água saiu. Aí ele se tocou, né? Aí os alunos dessa parte do na verdade, ele saiu gritando eureka, que é descobrir em grego, né? Porque ele se tocou, bom, quando eu entrei na água, uma parte da água saiu, será que existe uma relação entre a água que sai e a matéria preta? Aí foi justamente essa ideia que ele usou para resolver o problema do rei. Ele pegou a quantidade de ouro que o rei tinha dado para fazer a coroa e encheu o recipiente até ficar na iminência de transbordar, colocou a massa lá dentro e calculou, viu quanto de água que caiu, né? Quanto de água que transbordou. E aí depois mergulhou a coroa e viu. Então ele percebeu, se a quantidade de água que transbordar for a mesma, é porque é o mesmo material que entrou. A mesma densidade e tudo mais. Então, na verdade, ele anunciou o princípio de Arquimedes, que recebeu esse nome já bem depois, quando foi formulada a parte matemática. Então, como é que funciona o princípio de Arquimedes? Digamos que você... Oi? Era de ouro. Era toda de ouro. Cada um tinha roubado uma, né? Então, digamos que você tem um recipiente com água, com fluido, e aí você vai, dentro desse recipiente, vai colocar um sólido. Perceba que são um pouco diferentes do que a gente vinha fazendo. O que a gente vinha fazendo era só o fluido. Eu pegava uma amostra desse fluido imaginária e analisava aquela amostra. Agora eu vou inserir um sólido dentro do fluido, certo? Agora é um pouquinho diferente. Imagine que você tem um sólido aqui qualquer, um fundo aqui qualquer, que você vai mergulhar dentro do fluido. Ora, dependendo dependendo da densidade desse sólido, ele pode flutuar, pode boiar, pode afundar, pode mergulhar um pouco e ficar lá boiando, sem nenhuma parte para fora. Tudo depende da densidade, justamente o que anunciou o princípio de Arquimedes. Como é que funciona isso daí? Imagine que você tem um sólido que tem uma certa massa, portanto tem um certo peso, mg, que vai fazer com que ele afunde. Né? Mas se só existisse o peso, todos os objetos flutuariam, nenhum flutuaria. E na verdade o que acontece não é isso, os objetos flutuam. Flutuam por quê? Justamente por conta da diferença de pressão entre o topo e a base. Por quê? Porque aqui no topo vai existir uma certa força F, causada por quê? Pela coluna de fluido acima do sólido, e vai existir uma força contrária causada pela coluna de fluido abaixo do sólido. Isso vai provocar uma diferença de força, uma diferença de pressão entre a parte de baixo e a parte de cima. Né? Se o fluido estiver estático, ou seja, uma situação que não tem movimento, o que você pode garantir? A gente vai inclusive
fez isso aqui, parecido com isso, você pode dizer que F2 é igual a F1 mais o peso. Né? De modo que eu posso dizer então que a diferença entre as forças, ó, F2 menos F1, vai ser igual ao peso, onde essa massa eu vou escrever como a densidade, ou seja, o V. Essa diferença entre as forças é justamente o que a gente chama de impulso. Então eu posso definir a força de impulso como sendo o V. O que é o impulso? O impulso é a força de sustentação para cima, a força de flutuação, como você queira chamar. Ele é justamente causado por essa diferença de pressão entre o topo e a base. Né? E aí, por conta disso, o objeto flutua. Ele vai flutuar mais ou menos dependendo de alguns fatores, da densidade do fluido e da densidade dele próprio. Por exemplo, se você vai fazer, você quer flutuar, quer boiar aqui no teto escuro, você tem uma certa dificuldade, uma facilidade, você quer chamar. Se você vai quer fazer a mesma coisa, flutuar, agora no mar morto, por exemplo, certamente vai ser mais fácil. Por quê? Porque a concentração de sal é muito maior. Torna a densidade da água muito diferente. E aí vai mais fácil flutuar. Na água doce, por exemplo, tem uma certa dificuldade. A facilidade da dificuldade de você flutuar vai depender da densidade do fluido e da sua própria. Né? Tem alguns peixes que controlam essa densidade com uma bolsa de ar que eles têm interna. Né? Tem alguns peixes que têm esse tipo de coisa. Oi? Tem alguns peixes que têm esse tipo de bolsas. E aí quando ele infla a bolsa de ar, ele aumenta o volume dele, diminui a densidade e aí ele flutua. Né? Vem aqui para a superfície, se ele quiser, enfim, se alimentar, fazer alguma coisa na superfície. Quando ele quer descer, ele seca a bolsa de ar, desinfla. Quando ele desinfla, a densidade dele, o volume dele diminui, a densidade aumenta e aí ele desce. É o mesmo princípio de funcionamento do submarino. Funciona dessa forma, variando a massa, variando a densidade, e aí ele sobe e desce. Tem alguns crocodilos que também tem, mas eles não têm a bolsa, eles fazem uma coisa mais complicada, que é comer pedra. Ele come pedra, verdade, come pedra, aí fica bem pesado, aí desce. Né? O que acontece? Quando ele come pedra, a força peso se torna maior que o impulso, aí ele desce. Aí quando ele quer subir, ficar só com o olhinho de fora para ganhar um pouco preso, ele solta as pedras, e aí ele solta na pedra, a massa diminui, ele se torna menos denso, né? A densidade diminui, e aí o que acontece com o impulso? Se torna maior que o peso, aí ele solta. Aí tem esse controle de descer ou de subir conforme a densidade. Certo? Então, dependendo do que. Por exemplo, um exemplo bem simples. Você pega uma latinha de refrigerante e solta na água. O que acontece com ela? Ela chega. Ela afunda. Por quê? Porque o peso é muito maior que o impulso. Agora, se você pegar a mesma latinha, jogar refrigerante fora e soltar ela dentro da água, ela vai boiar. Né? Por quê? Porque agora ela tem ela está cheia de ar, e não de refrigerante. Mesma coisa com o navio, por exemplo, como é que o navio se sustenta, você pode pesar, um navio tão pesado, né, toneladas e toneladas, e ele flutua, por conta da comporta de ar que tem lá dentro, né, da camada de ar, a bolsa de ar interna que tem lá dentro. Se você pegar uma massa muito menor que a massa do navio, uma colherzinha de metal, por exemplo, aquela de mexer café, e você soltar na água, ela vai afundar. Porque ela não tem essa bolsa de ar que faz ele se sustentar. O avião, por exemplo, ele se mantém em sustentação justamente por causa da força do impulso. Né? A asa do avião, se você olhar, ela não é, se você olhar o avião do lado, a asa não é plana, ela é abaulada em cima. Ela é mais ou menos desse formato. Também justamente para fazer o quê? Para fazer com que o ar passe. Aqui já é um pouco de dinâmica, porque o ar não está parado. Mas só para avisar, o ar vai passar aqui uma velocidade entre baixo com outra. Para depois aprender a calcular isso aí. Essa diferença de velocidade faz a diferença de pressão. A diferença de pressão, exatamente, vai fazer com que exista uma força resultante para cima, maior que o peso, aí ele se mantém, ou igual ao peso, também, aí ele se mantém no ar. Né? Mas aí já é a parte de dinâmica, que a gente vai começar agora. Vamos falar agora da parte da mente, vamos falar da parte de dinâmica do fluido. Vamos lá, bem rapidinho, aí a gente fala o que falar. A parte de dinâmica, agora a gente vai falar de fluido em movimento. A gente precisa falar de fluido em movimento porque isso é um
aplicação, né? Se você olhar o sangue se movimentando dentro das suas veias e artérias, isso configura exemplo de fluido em movimento, né? O movimento gigante faz parte. Ou, imagina que você abre a porta, abre a janela, você vai criar um corredor de vento aqui, você vai ter fluido em movimento. Então é fundamental que a gente entenda o elemento básico de como é que acontece a dinâmica dos fluidos. Para isso, a gente vai fazer algumas restrições, porque a dinâmica dos fluidos ela é complexa de você estudar. Então, a gente vai olhar primeiro no caso mais simples, depois vai aumentando a dificuldade. Então, a primeira restrição que eu vou fazer é, a gente só vai estudar casos de fluidos que se movem e o fluido ser muito compressivo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dizer que a densidade do fluido não varia. Ele é incompressível. Ou seja, O é primeira restrição. A segunda restrição é que a gente só vai analisar casos de escoamento laminar. O que é um escoamento laminar? O escoamento laminar é aquele que não há turbulência. Por exemplo, imagine que você está analisando imagine que você coloca uma partícula, você precisa um barquinho de papel num rio e fica observando o movimento desse barquinho de papel. Certamente ele vai ter uma trajetória mais ou menos paralela à margem do rio. A não ser que haja algum problema ali. Imagine que você, por exemplo, tem uma queda d'água. Aí certamente o barquinho de papel vai mudar a trajetória dele. Aí você não tem mais escoamento laminar, você tem escoamento turbulento, porque tem informação de forças, a velocidade muda. No material, e acho que no livro também, tem uma foto, pronto. Tem uma foto de um cigarro em cima de um cinzeiro e a fumaça subindo. Aqui nessa foto você vê bem claramente essa diferença. A fumaça do cigarro começa a subir com velocidade mais ou menos constante. As linhas de fluxo são todas seguindo na vertical. Aí em algum momento ele atinge uma velocidade crítica e aí ele começa a fazer volta, começa a ter um escoamento que não é mais magnético, turbulento. Certo? Então a gente não vai analisar escoamento turbulento, só escoamento laminar. Ou seja, velocidade constante. Né? Velocidade que não muda de trás, que não faz voltas. Além disso, a gente vai estudar só casos de escoamento não viscoso. O que é um escoamento não viscoso? Bom, a viscosidade é uma propriedade que os fluidos têm, que se você for falar assim de forma bem simplificada, é como se fosse a resistência que o fluido sofre em ser escoado. Imagine que você tem duas colheres de sopa, aí uma delas você coloca água, na outra você coloca mel, e você vê. Qual dos dois casos o fluido vai escoar mais facilmente? Porque o mel é mais viscoso. Então a viscosidade é justamente a medida da dificuldade em escoar. Né? Tem fluidos mais viscoso que picha, mais viscoso que o mel é mais viscoso que a água, e assim vai. Então a viscosidade é o equivalente ao atrito. O atrito é o quê? É a dificuldade, a resistência que o corpo oferece em ser empurrado, em sair do lugar. A viscosidade é a resistência que o corpo oferece em escoar. O atrito, o que o atrito faz? Ele retira a energia cinética do sólido e transfere essa energia cinética para a energia térmica. A viscosidade é a mesma coisa. Retira a energia cinética do fluido e transfere essa energia cinética para a energia térmica. Então, dizer que a gente vai estudar o escoamento não viscoso é a mesma coisa que dizer que vamos eliminar o atrito. Né? E para finalizar, a gente vai estudar somente casos de escoamentos irrotacionais. O que é um escoamento irrotacional? Irrotacional é um escoamento onde não há rotação em torno do próprio eixo, mas pode haver rotação em torno de outro eixo. Traduzir isso aí com um exemplo. Imagine que você está numa roda gigante. Que é a roda gigante. Aí tem as cadeirinhas da roda gigante e as pessoas sentadas na roda gigante, nas cadeirinhas. Né? A roda gigante, ela gira em torno do centro dela. Ó, ela está girando, digamos que ela gira para lá. Ela está girando em torno do centro dela.
que acontecem em torno do próprio centro. As pessoas estão girando em torno do centro delas? Não, elas estão girando em torno de um outro centro. Então esse giro é irrotacional. Então você define o rotacional como sendo algo que gira em torno do próprio centro e irrotacional como um giro em torno de outro centro que não seja o seu próprio. Então a gente vai estudar casos de escoamento só irrotacionais. Quer dizer o quê? Quer dizer que você pode ter isso daqui, ó. Imagina que daqui o rio, aí aqui tem uma pedra no meio do caminho do rio aqui, aí a água vai fazer uma curva em torno dessa pedra, né? Isso é um escoamento laminar e irrotacional. Porque ela tem uma certa rotação, mas em torno deste ponto. O que não pode acontecer é rotação em torno do próprio eixo. Por exemplo, isso daqui, ó. Né? Rotação em torno do próprio centro, que aí seria um vórtice, que seria um escoamento turbulento. A gente não vai analisar esses casos. Então, pode haver curva nas linhas de fluxo dos tubos. Pode haver. Só não pode haver turbulência. Certo? Aí vamos analisar aqui, então, um escoamento. Então, desse laminar, rotacional e não viscoso. Imagine que você tem um encanamento de uma água, ou uma casa, por onde vai escoar a água. Isso aqui, bem rapidinho. Ó, imagine que você tem um encanamento, certo? Esse encanamento, ele vai variar o diâmetro, só para ficar mais geral. Então, digamos que você tem isso daqui, ó. Um cano, aí de repente ele fica mais estreito. Todo mundo certamente, já usou esse princípio que eu vou enunciar aqui, que é a equação da continuidade. Só talvez não tenha consciência dela com esse nome. Então, o que eu vou mostrar aqui é a equação da continuidade, que nada mais é do que conservação da massa. Eu já disse, vou mostrar aí para dizer isso melhor. Então, o que é a equação da continuidade? Bem simples. Ó, quer ver como todo mundo sabe o que é? Imagina que você vai atuar um planta do jardim, uma mangueira, né? Então, uma planta lá longe, e você quer atuar aquela planta, você está com preguiça de ir até lá, o que você faz? Tampa uma parte da mangueira para a água chegar lá naquela planta. Exatamente o que você está fazendo é usando a equação da continuidade. O que diz a equação da continuidade? Como é que ela funciona? Então, imagine que isso aqui é uma parte do encanamento de uma casa. A água está fluindo do lado esquerdo e do lado direito. Ela vem do lado esquerdo e entra do lado direito. O encanamento está todo preenchido por água. Aí eu vou marcar o partição dessa água para a gente finalizar. Imagina que eu vou dar a porção de água aqui na entrada, do lado esquerdo, do encanamento. Imagina que eu vou analisar essa coluna de água aqui. Ela se move para a direita, com uma certa velocidade, veja. Ela atravessa essa área, que eu vou chamar de A1, e ela anda uma certa distância, que eu vou chamar de ΔX, certo? Mas esse fluido é incompressível. Então, se ela entrou aqui do lado esquerdo, o que vai ter que acontecer? Vai ter que sair do lado direito. Então, eu vou analisar a porção que sai agora. Só que assim, presta atenção, não é uma água que está aqui e outra que está aqui, não. É aqui o jogo que está saindo lá. Certo? Ela está entrando e está saindo. Então, você tem aqui uma porção, vou chamar aqui de uma porção 2. Ela vai se mover aqui também para a direita com velocidade de V2, atravessa uma área A2 e percorre aqui uma distância para a direita ΔX. Eu quero mostrar a equação da continuidade. Para isso eu vou usar o fato de que esse fluido é incompressível. Se ele é incompressível, você concorda comigo que o volume de água que entrou do lado esquerdo vai ter que sair do lado direito? Não existe nenhum furo no encanamento e não existe nenhuma fonte de água no encanamento. Então, com certeza o que entrar tem que sair. É o princípio de conservação da massa, né? Que a massa que entra tem que sair. Então, o volume de água que entrou do lado esquerdo vai ter que sair do lado direito. Quem foi o volume que entrou do lado esquerdo? Olha para a bolsa. Presta atenção. É a área vezes ΔX, né? A1 vezes ΔX. Do lado direito, A2 ΔX. Ora, mas quem é ΔX? Como é que eu relaciono ΔX com a velocidade v do que o fluido escoa? ΔX vezes T. Então, A1 vai ser igual, aliás, A1 vai ser multiplicado por ΔX1. ΔX1 é quem? V1 vezes o T.
Mas ao mesmo tempo que a água entra do lado esquerdo, outra parte está sendo empurrada para o lado direito. Então, A2, V2, delta T. Cancela o T e obtém uma equação da continuidade que eu queria. Diz o quê? Que A1V1 é igual a A2V. Ou seja, essa equação, de outra forma, você pode dizer assim, ó, que o produto de A vezes V, que alguns livros chamam de vazão, é sempre o quê? Uma constante. É isso que essa equação está sendo. Que o que entra de um lado tem que sair do outro. E mais, ó a questão da mangueira que a gente falou aqui agora há pouco. O que acontece? A água está entrando na mangueira com certa velocidade, atravessando a área da mangueira. Né? Aí você faz o quê? Você tampa a metade da mangueira. Se você tampa a metade da mangueira, essa área 2 vai diminuir. Então, se a área 2 diminui, vai ficar constante, a velocidade 2 tem que aumentar. Se a velocidade aumenta, ele vai mais longe. Certo? Então, essa é a definição de vazão que você mede em função da velocidade, metro por segundo, vezes a área, que é metro quadrado, né? Então, metro por segundo é a unidade de vazão.